Bom dia a todos. Meu nome é Diego Batista. Eu sou fundador da Sociedade Global, onde vai apresentar o programa Jovens Profissionais do Desenvolvimento. Essa é a Amanda, é a co-criadora do programa junto comigo. E para iniciar falando da Sociedade Global e do programa Jovens Profissionais, eu vou contar um pouco de mim, porque a identidade desse programa da Sociedade Global tem muito da minha trajetória como empreendedor. Quando eu me formei em Relações Internacionais, em 2006, eu me deparei com o mercado de trabalho, digamos, um pouco convencional, com possibilidades limitadas. E Relações Internacionais ele nos dá uma bênção, que é ampliar nossa visão global de mundo, ampliar a percepção das questões que afetam a humanidade. Tocado por isso, eu despertei o meu idealismo. Na minha trajetória, fazendo pós-graduações, eu deixei de ser só um idealista, um sonhador, pensando no mundo melhor, e aprendi a ser pragmático. Aprendi a planejar, aprendi a fazer a gestão. E a partir daí que surge esse intuito, esse propósito de vida e de carreira. Por que eu não posso ter uma profissão que ao mesmo tempo tenha uma relevância pessoal, uma satisfação profissional, mas que além de tudo eu possa empregar a minha capacidade para impactar positivamente a sociedade? Foi nesse intuito que a Sociedade Global surge. E fundada então em 2009, juridicamente constituída, a gente foi tocado bastante por uma questão de pensar que as questões atuais do mundo, essa globalização como ela é posta hoje para a gente, não é a única solução. Existem desafios, mas mais do que desafios, existem soluções para todas as questões. Existe um outro modelo de desenvolvimento, existe um outro modelo de democracia, de sociedade que a gente pode empregar. E é esse modelo que a gente quer realmente promover pela sociedade global. Então, cooperar para essa sociedade global que seja justa, sustentável e pacífica é o nosso propósito. E a maneira que a gente faz isso é desenvolvendo indivíduos, desenvolvendo jovens e desenvolvendo organizações e instituições para que elas possam promover esse impacto positivo na sociedade. Muitas dessas soluções aos desafios globais da humanidade, elas já existem, elas estão contidas aí em princípios e diretrizes internacionais que muitas organizações têm perseguido. Muitos deles, como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, já difundidos na nossa sociedade, entre outros. Ou seja, é uma cultura da proatividade e do empoderamento, além da cultura da problematização. É isso que nós temos tentado difundir. E o programa Jovens Profissionais ele surge nesse propósito, no ímpeto de que novos profissionais, sendo formados no mercado de trabalho, eles possam adquirir esse propósito, esse estilo de vida, como a sua condição, não simplesmente como uma contribuição a mais à sociedade, mas como a sua profissão. Não só essa questão de propósito dos jovens, mas também alguns dados específicos comprovam essa realidade. Dados, por exemplo, da OIT e do Banco Mundial, pode passar, comprovam que, atualmente, o modelo de economia tem feito uma transição para uma economia mais verde, uma economia social, uma economia sustentável. E muitos dos empregos que vão ser gerados atualmente e no futuro serão empregos que contribuam para a solução de questões ambientais e questões sociais. O último relatório de desenvolvimento do Banco Mundial, de 2013, onde um dos temas é emprego, diz que o potencial maior de criação de empregos são aqueles empregos que contribuem para a solução de problemas sociais e problemas ambientais também. Além disso, a própria questão do porquê os jovens hoje eles representam a maior parte da população. Eles têm esse potencial criativo. Além de serem a maior parte da população, entre os índices gerados de desemprego, os maiores afetados também são os jovens. Então, criar possibilidades de empregos para esses jovens, e não só empregos convencionais, mas empregos significativos e impactantes à sociedade, é um dos propósitos do programa Jovens Profissionais de Desenvolvimento. Em Curitiba, para a gente ter uma ideia um pouco mais palpável desse potencial de impacto de transformação que nós podemos ter, entre os voluntários do Centro de Ação Voluntária, a gente está concordando aqui porque a gente tem uma analista do CAB, dos 2.600, 60% são jovens. Ou seja, qual é esse ímpeto que realmente faz com que os jovens se engajem em questões voluntárias, em questões sociais? 19 mil alunos são formados anualmente no ensino superior em Curitiba.
né, de acordo com dados da Agência Curitiba de Desenvolvimento. O que é esse potencial de 19 mil jovens? Se eles são tocados por essas questões sociais e eles têm as suas capacidades desenvolvidas, porque não basta ter um propósito, existe um leque de competências específicas para você tratar essas questões sociais de uma maneira técnica, de uma maneira humana, de uma maneira que a gente possa contribuir para novas relações e novos modelos de sociedade. Um estudo que também justifica essa abordagem é a pesquisa do sonho brasileiro. Ele traz um retrato dos jovens brasileiros, com essa investigação do qual é o sonho desse jovem, e mostra que dessa população em geral, 8% já estão ativamente impactando a sociedade. Ou seja, eles já são modelos, eles são considerados jovens pontes, que eles trabalham com novas lógicas, que o mercado tradicional, que o ensino superior tradicional e as formas que nós conhecemos já não comportam mais essa nova realidade. Então são os jovens que estão reinventando a nossa sociedade. E são essas questões que nós visamos também colaborar. Qual que é a fórmula ideal para esse jovem no ensino superior? Né? Que eu possa, além de tudo, contribuir com a sociedade. Que eu possa ter a minha relevância profissional. E a gente mostra dados também que 90% desses jovens gostariam de ter uma profissão. A grande questão é que a gente não tem emprego suficiente, oportunidade suficiente para que esses jovens se engajem de maneira significativa e tenham uma remuneração pelo seu trabalho. Então é no desenvolvimento desses novos profissionais que visa a solução das questões da sociedade também. 79% dizem que utilizariam do seu tempo livre para ajudar em questões sociais. 70% afirmam que têm vontade de participar de projetos comunitários. Ou seja, toda essa massa, né, com muita vontade de se engajar, eles precisam de ambientes, de espaços e de oportunidades para desenvolver esse intuito e esse propósito que eles têm. É nesse sentido que o Programa de Jovens Profissionais surge, proporcionando ambientes de aprendizagem para que eles pratiquem esses tipos de competências, possam produzir soluções conjuntas e adquirem um novo perfil de profissionalização, um perfil de agentes de desenvolvimento, de líderes sustentáveis, de empreendedores sociais e de cidadãos globais, que possam ter essas consciências, essas competências empregadas no impacto da sociedade. O objetivo do desenvolvimento é realmente inserir esses jovens em posições estratégicas dentro de organizações para que eles assumam. Sabemos que as empresas começam a adotar cada vez mais departamentos, áreas e profissionais de responsabilidade social e sustentabilidade. As ONGs começam cada vez mais a demandar profissionais qualificados. As universidades devem compor um novo perfil de pesquisadores, de professores e assim por diante. Então, o objetivo do desenvolvimento é inserir esses profissionais nos diversos setores, atuando na gestão do desenvolvimento. E como a gente faz isso? O objetivo imediato é criar um ambiente de aprendizagem, onde eles possam praticar essas competências técnicas específicas, as competências humanas necessárias, principalmente fortalecer valores humanos. Quais são os benefícios que a gente traz? Para o jovem profissional, esse ambiente de prática, esse ambiente de aprendizagem colaborativa, que extrapola o ambiente de ensino convencional. O jovem está ávido também por novas formas de aprendizagem, novas formas de educação, onde ele possa ver o seu talento e a teoria na prática, onde ele possa ter uma visão dialógica do aprendizado, onde ele seja o centro da educação. Para as organizações, com profissionais capacitados, eles vão ajudar essas organizações a um novo modelo de gestão. As organizações que trabalham numa perspectiva hierarquizada, vertical, centrada no poder, começam a transitar para questões mais horizontais, mais participativas, alinhando o propósito da sua organização a impactos positivos da sociedade. Isso exige líderes que estejam, na sua integralidade, dispostos a fazer isso. As universidades também vão contar cada vez mais com cidadãos éticos e capacitados para tratar dessas questões sociais. E na sociedade, a gente vai ter um impacto disso, né? São novos cidadãos contribuindo para a solução das questões sociais também. Qual que é a perspectiva? A perspectiva e a abordagem de desenvolvimento é trabalhar a partir do indivíduo para que ele possa impactar aos poucos as diversas dimensões da sociedade, né? Então a gente vê no desenvolvimento humano a oportunidade do desenvolvimento social.
a oportunidade do desenvolvimento organizacional, a oportunidade do desenvolvimento sustentável. E com isso eles vão ser inseridos então no mercado de trabalho. A gente busca ter uma fundamentação teórica e metodológica mais extensa em relação a essas questões. Então, juntar um leque de competências, de metodologias e de teorias que possam permitir isso. A primeira questão é buscar as referências, novas competências e estilos de liderança que a gente está trabalhando. Isso a gente está envolvendo um processo com coaching, com mentoring, com a gestão de projetos, com ambientes práticos de trainee e para eles treinarem essas competências em módulos teóricos e vivenciais. A ideia é que eles possam, juntos, construir projetos coletivos que sejam alinhados a prioridades locais da gestão pública local e também possam derivar projetos individuais de acordo com a sua própria vontade. Tudo isso alinhado a questões globais e locais específicas. Uma das metodologias que a gente utiliza são os níveis de consciência. É uma abordagem integral, onde a gente pode, a cada vez mais, ela é baseada na pirâmide de Maslow, né, das necessidades humanas, para ultrapassar o interesse próprio individual para o interesse coletivo. Em cada uma dessas dimensões, a gente vai trabalhar, pode passar, conteúdos transversais. Né? São questões e temas que a gente acha importante e pertinente para se trabalhar em cada uma dessas dimensões. São competências e conhecimentos que eles devem se apropriar para estarem aptos a impactar a sociedade de uma forma positiva. Essas são as competências específicas. Dessas competências, a gente originou mais um leque de subcompetências e para cada uma delas existe evidências de comportamento, onde a gente consegue medir qual que era o nível antes e o nível pós. E nessa medição, a gente teve 2 edições, né, em 2012, onde a gente basicamente utilizou a mensuração de satisfação, né, tendo um bom índice em relação ao número de participantes, e aí a gente tem uma série de jovens com iniciativas próprias, né? Pode passar. Todos eles, tiveram iniciativas próprias alinhadas a impactos positivos, ou estiveram inseridos em novas posições no mercado de trabalho, e atualmente exercem essa profissão do desenvolvimento cada vez de uma maneira mais constante na sociedade. E esse é o projeto coletivo que foi gerado a partir dessa turma. Em 2013 a gente mudou um pouco a metodologia e começamos a mensurar o resultado em impactos individuais, impactos organizacionais e impactos sociais. Em termos individuais, basicamente foi o avanço de competências entre o antes e o depois, dos conteúdos aprendizados em cada um dos meses, né, são 7 meses de aprendizado. Vocês podem ver a diferença, né, do vermelho antes e do vermelho depois, né, dos 7 meses. Pode avançar. Também conseguimos mensurar os valores pessoais, as crenças, aquilo que eles acreditam antes e depois, né, de que forma isso evoluiu. E com isso aí a gente também tem os projetos individuais de cada um deles. Né? Todos são temas pertinentes às questões da sustentabilidade na atualidade. Né? E aí a gente tem praticamente um índice de 100% de alinhamento desses profissionais a impactos positivos, utilizando do talento que cada um deles tem para impactar a sociedade. Além disso, a gente teve como ganho novos modelos de gestão, porque a partir do trainee eles desenvolvem novas ferramentas, novas metodologias dentro da própria organização. Hoje a gente está trabalhando com um modelo de gestão aberto, horizontal, participativo, graças ao trabalho desses profissionais. E também na sociedade, né? Trazendo o impacto real, o trabalho comunitário, o trabalho social, e também mobilizando questões pertinentes através do projeto coletivo. Né? O ano passado foi a questão da mobilidade urbana. Tudo isso é feito através de uma rede de coaches que tem, durante os 7 meses, fazem o processo de coaching específico com cada um dos jovens e com uma rede de mentores e facilitadores. No total, nós estamos contando com aproximadamente 40 profissionais, né, entre coaches e mentores e facilitadores. E a gente apresenta o potencial de expansão. Como tem sido financiado? A gente busca se posicionar como prestador de serviços. Então, toda essa metodologia a gente consegue customizar para algumas empresas e organizações. Um dos nossos últimos clientes é a PUC. Estamos indo para a 2ª edição do nosso contrato do JPD dentro da PUC.
customizada. A gente está utilizando basicamente a nossa metodologia, mas também nos valores do marista. Então conseguimos mensurar aquilo que o marista diz que realmente eles gostam de difundir dentro da sua educação. E também para o JPD. Esse ano nós pretendemos aumentar até 18 participantes. Nós vamos concentrar em 3 áreas de atuação, então vão ser jovens participando em cada uma dessas áreas de atuação focados, né, na gestão da organização, no desenvolvimento local e na governança democrática. E com isso, a gente vê que podemos chegar a novo modelo de sociedade, a cidadãos que são protagonistas e que podem impactar de uma maneira global a humanidade. Muito obrigado. Novamente, eu dou os parabéns pela apresentação pelo projeto. Os resultados estão aí visíveis, né? A proposta de vocês, parte do que vocês apresentaram, eu conheço, acredito também. Me chamou a atenção vocês terem rol de profissionais, 40 profissionais aqui, implementadores, coaches, e terminarem o ano com a formação, iniciar com 12 e fechar com 5, iniciar com 6 e fechar com 5. Parece meio desbalanceado. Como é que você fez isso? A primeira edição ela foi uma edição que foi gratuita, então a gente analisou que essa foi uma das questões também que, em termos de comprometimento, a gente percebeu que todos aqueles componentes entre coaching, mentoring, projeto coletivo, módulos, enfim, foi uma carga extensa, são 300 horas praticamente de programa, então pode ter isso. O jovem hoje ele tem uma questão que é conseguir compatibilizar suas múltiplas tarefas, né? Então ele percebe que, por isso que uma das primeiras questões que a gente trabalha é justamente a questão da gestão do tempo, a questão dos propósitos e como eu consigo alinhar tudo isso. Então a gente percebe que principalmente as questões que derivaram foram a questão de poder gerenciar as múltiplas tarefas que os jovens têm. Então, para a edição desse ano que a gente fez, resolveu reduzir a carga e focar os jovens em menos atividades e em linhas mais específicas para que a gente possa reter cada vez mais esses jovens. Embora a gente tenha esse índice de evasão, a gente percebe também que o índice de satisfação e de impacto desses jovens equilibra essa evasão, né? Tanto que a gente tem um dos índices, dos indicadores que a gente buscou, é a retenção de talentos, né? Então, da primeira edição, né, a Amanda foi o talento retido na organização, e dessa última edição a gente teve 2 profissionais que também permaneceram na organização, dando continuidade no trabalho. De todo o impacto, né, nós como educadores sabemos que de uma turma ampla a gente tem aí uma parcela reduzida. Mas mesmo num ambiente onde esses jovens compartilham de propósitos, nós percebemos que os desafios de gerenciamento disso, de identificação de fato do seu propósito para a sociedade, como fazer isso, ainda é um desafio. Então buscamos agora aprofundar cada vez mais para que a gente não tenha tanta evasão. E mais uma pergunta. O desafio de escalabilidade, onde é que está? Bom, uma das maneiras é o encontro, né? Então a gente consegue adaptar essa metodologia tanto para programas de trainees, como programas de estagiários e de voluntários dentro das empresas, equipes de gestão dentro de organizações sociais. Estamos propondo cursos de extensão às universidades, cursos menores, compactos, né, de 6 dias que podem ser feitos. Então é importante que esse programa ele permite múltiplas possibilidades, um mix muito grande de produtos e serviços, né? Então a principal replicabilidade é a partir daí. Esse modelo de 7 meses também, nós estamos fechando, né, então a segunda edição, e essa terceira edição vamos ter um novo formato. Assim que realmente conseguimos fechar esse formato, vamos começar a fazer a difusão em outros estados e em outros países, né, através de parcerias locais. Nós percebemos que existe uma demanda, principalmente em cidades e países onde o trabalho do desenvolvimento é mais amadurecido, né, onde a gente pode já, através de parcerias locais, também fazer a replicabilidade desse programa. É curioso como a gente percebe que tem um bando de jovens que estão despertando para a necessidade de responsabilidade, que vem com esse conceito de empowerment, porque é aí que eles se sentem realmente à vontade para poder trabalhar, que não estão impregnados em nenhuma cultura política ou socialista ou nada, parece que faz parte da essência deles.
E esses caras precisam disso. Eles precisam de ter essas ferramentas à disposição, essa orientação técnica, esse suporte. Claro, nós vamos ter muitos chamados, nós vamos ter poucos recebidos. Não fui eu que falei isso a primeira vez. Alguém? Não, tem para ver. Mas é fundamental que exista. Se não tivermos essa persistência, essa busca, esse caminho, nós vamos deixar passar a oportunidade de fazer alguém um verdadeiro agente de desenvolvimento social, de responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Esse trabalho da consciência, ele não é uma tarefa simples, ele é árduo. E vocês precisam acreditar justamente nas ferramentas que vocês mesmos desenvolvem, nesses jovens que vocês estão trazendo para dentro, para que eles possam criar a matriz do desenvolvimento e do autodesenvolvimento, sem a qual ela vai morrer. Isso são ferramentas extremamente vivas e elas precisam interagir para que elas possam se desenvolver o tempo todo. É evidente que um ano após o outro, os modelos vão mudar. Porque a nossa cabeça muda rápido, assim como a tecnologia informática muda rápido. Está tudo num processo, não é de evolução, é de verdadeira mutação. Estou de parabéns,